I want to thank the organizers for inviting me to Gostaria speak. de agradecer aos organizadores por me convidar para falar sobre os inibidores durante a gravidez. Nós vamos discutir a eficácia da e a farmacocinética, e eu não tenho conflitos de interesse. Eu tenho aqui dados farmacocinéticos. O dolutegravir e o raltegravir, eles apresentam uma queda modesta de exposição à droga e a gravidez tardia. O alvitegravir, ele mostra que não tem alteração dos níveis de droga ativa no metabolismo. Metade das mulheres não conseguem atingir a exposição esperada, e a carga viral é acima da recomendada. Poucos dados são disponíveis sobre o cabotegravir. Precisa-se detectar, a detecção deve ser prolongada de cabotegravir por até mais ou menos 6 meses após o parto. Existe uma porcentagem de farmacocinética que é passada para o leite materno, mais ou menos de 1,2 a 1,5 para o feto. Também acontece de 20 a 50%. A proporção no sangue do cordão umbilical versus a mãe é de 1,2 a 1,3. E também o que é passado, transferido para o leite materno, vai para a taxa de 2 a 3%. O Evitegravir tem alta transferência placentária na razão de 1,2 a 1,5 e é muito parecido com o metabolismo que é apresentado com os adultos. Um modelo ex vivo de perfusão mostra que existe uma transferência de raltegravir e Evitegravir. Com relação a testes clínicos randomizados, o teste Dolphin 2, que foi feito na África do Sul e na Uganda, ele trata de questões de mulheres soropositivas testadas entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. E a carga viral deste caso era de 50 cópias. O estudo VESTED, com 9 países, 643 mulheres sem TARV. Foram mais ou menos considerados os tratamentos a partir da 22ª semana e carga viral. Com bastante eficiência com dolutegravir e evitegravir, mas com carga viral de mais ou menos 200 cópias por mililitro. O evitegravir sendo exibido em laranja, mas o teste VEST, 98% de efevarina, mostra ali a diferença entre a carga viral e a supressão de vida rápida em TARV pré-natal. Ambos os estudos apresentam supressão viral rápida com esses gráficos Kaplan-Meier, como vocês podem ver em tela. Uma meta-análise feita de 5 testes apresentadas na edição de julho da revista IAS, incluíam aí partos prematuros com aumento de uso de efavirenz, sem diferença na taxa gestacional, transmissão vertical, morte fetal e também casos de natimorto. Não apareceu aí diferença na idade gestacional entre o uso dos 2 medicamentos. Nos perfis de segurança de curto prazo são similares. O último teste, o último estudo é o NICH, que engloba 6 países.
pacientes sem TARV prévio, foram gestações de 20 a 36 semanas e com carga viral abaixo das 200 cópias. O raltegravir teve resultado superior ou se for comparado ao efavirenz, isso no início de tratamento tardio, com pouca exposição à droga. O raltegravir também teve uma supressão mais rápida do que o efavirenz. Não aparece muita diferença em eventos adversos. A diferença é de 1 para 3% entre os medicamentos. Como mostrado nos gráficos, que incluem adultos não grávidos, o ganho de peso excessivo é mais alto nas mulheres do que nos homens com uso de dolutegravir. Com a associação que é normal da gravidez com o ganho de peso, o que é que nós sabemos, então, sobre o uso do dolutegravir e o aumento de peso? Esse gráfico mostra o aumento de peso no teste, aumento de dolutegravir com TAF. Em verde, você tem um aumento do ganho de peso com a combinação desses 3 medicamentos, mas o ganho de peso semanal, ainda assim, foi mais baixo do que o esperado numa gravidez sem medicamentos. Mulheres com HIV positivo, você vê a linha verde, que é do estudo de Botsuana. Elas ganharam aproximadamente 5 quilos, se comparadas com as que usaram dolutegravir, mas as mulheres que não tinham HIV, elas também tiveram um ganho de peso muito parecido com as mulheres que utilizaram o medicamento. Então, para resumir, o uso desse medicamento, então, traz maior e mais rápida supressão, o que pode ser diferenciado do TARV com o efavirenz. O ganho de peso foi mais baixo do que o que acontece com as mulheres HIV negativo. Eu vou falar agora sobre a segurança dos bebês e os efeitos de nascença do tubo neural. O estudo que foi feito em Botsuana, Tsepamo, ele tratou do dolutegravir antes da concepção. Começou dentro de maternidades, das 8 maiores maternidades de Botsuana e englobou 45% dos nascimentos naquele país. E foi feito com uma revisão cega e incluiu também mulheres que não estavam infectadas com HIV e pudemos distinguir aí a diferença entre quem passou por TARV e quem não passou. Foram 18 locais que cobriram 78% de todos os nascimentos de 2018 em Botsuana. Os resultados iniciais foram reportados em janeiro. Foram 4 defeitos de nascença do tubo neural para quem usava dolutegravir antes de engravidar, 0,05 para quem usava efavirenz antes de engravidar. Então, mas existe uma prevalência interessante entre o uso do dolutegravir antes de engravidar do que as outras exposições. Mais tarde, em março, os dados foram atualizados. A exposição ao dolutegravir caiu para 0,30. Então, se comparado ao ponto 1 de quem não usou o dolutegravir e também as pessoas que usaram efavirenz, os números começam a ficar mais próximos, mas ainda há uma diferença de 0,20 para 0,27, se comparados o dolutegravir aos outros números. Aí, em abril desse ano, os números dobraram e os números de casos dobraram, mas a prevalência ficou melhor.
com melhor número de 0,19 para quem usou dorotegravir, para quem não usou, caiu um pouquinho só para aumenta um pouquinho o 0,01. Então, agora você tem os gráficos para comparação na tela. Você pode ver que para que as pessoas que não utilizaram a dorotegravir, a linha está realmente reta e não há muita variação, quase nada de variação. Em vermelho você vê o número de prevalência que caiu com os usuários de dorotegravir, mas também no final acabou se estabilizando em 0,19. Comparando os gráficos, as prevalências são bem baixas e não parece ser estatisticamente significante. A diferença entre o dorotegravir e o efavirenz é de aproximadamente 1,2. Outros resultados, independente do tempo, esse gráfico mostra qualquer variação que possa acontecer, como, por exemplo, partos prematuros, muito prematuros, tempo gestacional, e você pode ver com bastante facilidade que, independente do tempo, os gráficos têm uma cara muito parecida. Esse slide mostra o tipo de exposição. Você pode ver nessa caixa evidenciada em vermelha que as estruturas e os defeitos em comparação, você vê que eles são muito parecidos, mas quando você exclui o primeiro valor, você vai ver que os restantes parecem muito parecidos. Agora eu vou revisar um pouquinho desses 4 dados, dos outros dados. O Ministério da Botsuana adicionou mais locais a essa pesquisa e avaliaram os nascimentos em mais ou menos 6 meses. Exposição ao dorotegravir ficou em 0,66%. Com as outras drogas, os números não fizeram nenhuma diferença. Eu gostaria de compartilhar com vocês os números do Ministério da Saúde de Botsuana. Comparado ao CEPAM, os dados do Ministério trazem uma confiança de aproximadamente 95%. Os números são diferentes, mas são maiores que o do Ministério. No Brasil, dados compilados pelo Ministério da Saúde para estimar o risco de defeito do tubo neural no período de preconcepção. Nenhum defeito foi observado com nenhum uso de droga 3 meses antes da concepção, o uso de droga em terapia TAV, de efavirenz ou raltegravir versus dorotegravir. O número de casos para os que usam ácido fólico na periconcepção é de 0,06%. Se pode notar, então, aqui ele triplica para 0,18, numa amostra de 348 pessoas que fizeram suplementação com ácido fólico. 2 casos em 1084, eles foram detectados com dorotegravir na periconcepção com prevalência de 0,18%. Dados de gravidez com antirretrovirais, 1.127 exposição às drogas inibidoras de integrase. O total de defeitos de nascença foi significativo, né, com esse tipo de exposição. Houve relato de um defeito de tubo neural com dorotegravir na periconcepção com prevalência de 0,24%. Esse slide mostra um compilado de dados sobre defeitos de tubo neural e no uso de dorotegravir na periconcepção. Separei os países por uso ou não de ácido fólico. E há aí uma redução do defeito de tubo neural de 40% a 60%. São 8 casos dentro de um universo de 4.428 nascimentos, com prevalência de 1,18%, e esses são os números do estudo de Sambo.
Países que fazem suplementação com ácido fólico fica na razão de 3 para 1,655, com prevalência de 1,18%. Mas e os outros inibidores de integrase? Esse estudo, publicado pelo coorte perinatal francês, com nascimentos em 6 centros na França, foram avaliados os números de parto prematuros que foram parecidos. A droga mais utilizada foi o dolutegravir, com um grupo de HIV positivos, e você pode ver as taxas de defeito de tubo neural em nascimentos. Esse slide mostra dados de outros índices inibidores para o dolutegravir. Você tem aí a revisão do MEC, a revisão Gilead. A partir daí já aconteceram 2 publicações sem problemas com os inibidores de integrase. Não houve relato de defeitos de tubo neural com os inibidores. Andrew Phillips atualizou os seus dados de transmissão e progressão do HIV para fazer uma contraposição ao risco de Tsembo. O cenário da África subsaariana de TARV com dolutegravir inclui mulheres com intenção de engravidar, com benefícios de saúde e benefícios financeiros. Então, para resumir, dolutegravir e raltegravir, especialmente com as mulheres que engravidam depois de um uso frequente da doença, têm apresentado resultados. E depois de um período de saúde de gravidez, acabou se estabilizando sem o uso de dolutegravir, e tem se estabilizado, embora tenha sido mais alto em mulheres não infectadas. A prevalência de crianças que nasceram com defeitos no tubo neural é parecida, chega em 1,8 a 1,9. Não há relatos de defeitos de tubo neural com outros inibidores de integrase nesses estudos, mas o número de pessoas pesquisadas é pequeno. E fica na faixa baixa de 1%, como se fosse aproximadamente de 1 para 1.000 pessoas, crianças que nasceram com defeitos de tubo neural depois que a mãe usou o dolutegravir. Nessa comparação de efeitos colaterais nas pessoas que têm potencial para engravidar, todas as mulheres foram incluídas, inclusive as grávidas.